Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Mas quando o Telecentro foi lançado, ele tinha placas específicas, né? A placa do 1400, a placa do 600, a placa do 700. E depois, lá pro 85, a Xiaomi falou: gente, dá muito trabalho ficar botando, fazendo um monte de plaquinha, vamos fazer uma placa única. E integraram tudo isso e deixaram o sistema profissional tomar conta. Isso. E os EVM teve um papel importante nisso, que ele justamente criar máquinas virtuais, permitiu fazer essas coisas separadamente. E até hoje, inclusive, onde você pode rodar Linux no mainframe, em partições VM dessas, né, dos EVM, pode criar, sei lá, quantos Linux que você quiser. Já rodei com o Hércules, isso, bem interessante. Aliás, a IBM resolveu participar, né, do desenvolvimento do kernel do Linux, justamente pensando nessas coisas, né, da integração dele com os sistemas dela. A IBM apoia já o Linux desde os anos 90. Sim, o futuro é aberto. Aquela série de comerciais famosos que a IBM fez, o garotinho entrevistou o Henry Louis Gates Jr. Aliás, tem uma frase que ele fala naquele comercial que eu uso muito em sala de aula: meu passo rumo à sabedoria é adquirir conhecimento, mas o meu passo em relação à comunidade é compartilhar o conhecimento. Que ele fala naquele comercial da IBM. Eu tá no YouTube, uma resolução baixíssima, né? Porque é um vídeo de 13 anos ou 15 anos atrás, mas tá lá. Mas assim, em alta qualidade. Eu não achei outra fonte. Mas são 3 comerciais que a IBM faz. Eu devo ter esses arquivos aqui. Eu vou catar. Se eu tiver em resolução melhor, eu te passo. Bom, beleza. Link vai ficar na pauta, nessa história toda nesse 60, a IBM investiu 100% da empresa, a empresa inteira. Inclusive, ela dobrou de tamanho durante o desenvolvimento do 360. É o livro Build the System 360, Mainframe, Neuro Destroy IBM. Tem um tópico e tem um livro do autor, que é uma postagem da revista da I3E, que é interessante, vai estar no show notes. E aquela principal, tá? A pergunta que fizeram com o Tomás Washington Jr., se eles iam fazer isso alguma outra vez de novo. E ele falou: hell no, never again. No, God! No, God, please, no! 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 Inclusive, por conta disso, foi definido que a IBM ela nunca mais iria anunciar nem desenvolver um produto cujo desenvolvimento ultrapassasse mais de 25% do recurso da empresa. Fim da história. É uma ideia saudável, né? Realmente saudável, né? Eu vou te contar, né? Tem relatos do lançamento para a imprensa, que o pessoal pegou na Central Station em Nova York, a imprensa foi convidada, foram de trem. Acho que um trem fretado, literalmente, até Armon, para o lançamento 360, e os outros filmes falam. Falamos isso. Alguma das coisas que nós apresentamos, o pessoal pôde ver, era mocap de madeira. Não era de verdade. Nós avisamos. Não tem que reclamar, não tem desculpa. Você falou do artigo do 3E, eu tenho esse artigo aqui, justamente uma história contada pelo Bob Evans, que era um dos gerentes, né, do desenvolvimento desse projeto, junto com o Frederick Brooks. Na verdade, esse livro chama-se Um Século de IBM. Ele foi publicado pelo I3E e são basicamente uma coleção de artigos só sobre tecnologias e arquiteturas da IBM na perspectiva do I3E. Tudo que o I3E já publicou, de certa forma, assim, histórico sobre a IBM, eles fizeram esse compiladão aqui. Foi justamente no centenário da IBM, em 2011, que eles publicaram esse livro. Vou pegar aqui o autor. Daí com o pop-up apareceu na hora que eu olhei o nome do autor. O autor é... Não, esse aqui é do livro The Rise and Fall and Reinvention of a Global Icon, da Elite Press, 2019. E outro mais interessante que eu peguei agora, não li ainda, que chegou essa semana. É esse aqui, ó. Obrigado, IBM. Aí ele conta a história de um monte de empresa e de um monte de milionário. Olha, foi um conhecido aí. E deitou e rolou aí em cima de coisas que a IBM inventou, aperfeiçoou. Dando tchauzinho pro Larry Ellison. Pra não falar Bill Gates, que é
muito carne de vaca. Isso é você que você dizer pro Tony Stark, né? O Tony Stark da vida real. Ele acha que é o Tony Stark, é diferente. Bem, também falei do 360 desse livrinho aqui simpático, que é bem interessante, vale a pena ler. Tem até em português. Esse aqui é em português. Como e-mails, do Frederick Brooks. Que fala que, inclusive, as pessoas naquela época ainda estavam perdendo tempo fazendo diagrama. E eu vejo que até hoje as pessoas ainda estão perdendo tempo desenhando diagrama. É o primeiro capítulo dos ensaios, que é referência que todo mundo começou a afundar, ficar preso no lago de Piche. Nada aí adiante. Esse episódio tá rico em indicações de leitura, hein? Inclusive, pessoas comprando livros durante o episódio. Nossa, quem será? Quem são nesse ponto? Não sei. E também no 360, a IBM parou de botar o software encartado de grátis no equipamento, né? Não foi o que dá de referência na Wikipedia no top 360. Ela começou a vender o software? Na verdade é o seguinte, o compartilhamento de software até o final da década de 60, vamos dizer assim, ele era uma coisa comum e corrente, né? Assim, até então, eu diria até o final da década de 60, vamos dizer assim, o valor era basicamente do hardware, né? E dos seus acessórios. E ele basicamente estava ali para executar os códigos, e esses códigos de sistema operacional e aplicativo, né, ainda que não tivessem licenças explicitando assim claramente o que estava possível de ser feito, distribuição e tal, na verdade era até de certa forma estimulado, porque se o cara pegasse um software da IBM para rodar em outro computador, muito provavelmente precisaria de um outro computador da IBM. A IBM ia vender um outro computador, então isso era bom. O pessoal literalmente deixava para lá, porque era normal e corrente o compartilhamento de software. Inclusive existia grupos de usuários, o Share da IBM era um grupo de usuários, foi fundado em 1955, SHARE. O Share é um grupo de usuários que existe até hoje, de usuários de máquinas IBM, naquela época todos mainframe, e havia muito compartilhamento de software entre as empresas clientes da IBM através do Share. A DEC também tinha o grupo de usuários chamado DECUS, a Boros também tinha o seu, chamado Cube, ou seja, era comum os fabricantes de mainframe terem um grupo de usuários que trocavam software. Quando a gente está falando de troca de software, não é o binário, né? Estamos falando do código-fonte. Código-fonte, o código-fonte ia junto, ou às vezes não ia, mas mesmo o binário poderia ser liberado também, enfim, isso aí é como aconteceu. Mas aí, na virada para os anos 70, a coisa começou a mudar. Principalmente porque começaram a surgir mais fabricantes de hardware, né? Porque até então era meia dúzia de fabricantes, era IBM, Boros, era o IBM e o Bunch lá. Mas aí quando entrou a onda dos minis, logo em seguida dos micros, aí passou a ser uma quantidade muito grande de fabricantes de hardware, potencialmente compatível com o software. E aí o software então passou a ser comercializado em separado, deixou de ser específico de cada fabricante, e aí começaram a surgir empresas especializadas em software, e aí surgiram os modelos de licenciamento que a gente conhece. Quer dizer, eu não sei se foi a IBM que começou isso, acho que foi um movimento meio paralelo, assim, nos anos 60, até os anos 60, o software ainda era brinde, vinha com hardware e ninguém esquentava muito. Com a virada dos anos 70, com a chegada dos minis e a proliferação dos micros, aí começou a ter muito fabricante, e aí o pessoal passou a fabricar software para vários computadores e passou a controlar, a minha visão. E tem a primeira versão da legislação norte-americana para software, que é mais ou menos dessa época, entre 60 e 70, e depois tem a mais sofisticada, que surgiu na década de 80, e até mais restritiva ao criar a licença de usuário final que a gente conhece hoje. Isso. Mas assim, da forma como é hoje, de certa forma era como era nos anos 60, o software livre. Era livre. Criava, pra lá, pra cá, não era nem mal visto, pelo contrário. Os fabricantes até estimulavam esse compartilhamento só porque compartilhar software ia pedir hardware em algum momento. Ele era livre pela própria natureza dele. Liberdade pra dentro da cabeça. Literalmente. E aí, assim, a 360 foi um sucesso mesmo. Literalmente, ela chegou naquele ponto dela ter várias encomendas de 360 que ela realmente conseguia até entregar, né? E, digamos, todo o desespero do desenvolvimento se pagou com bastante lucro e virou a década, né? Década de 70, ela lança o System 370, que acho que a principal mudança tá que eles começaram já a integrar os transistores em circuitos integrados, o que hoje nós chamamos chips, mas que no dicionário da IBM, que você tem o roteiro daqui a pouco, era chamado de Monolithic System Technology, ou MST. Que felizmente é um termo que não pegou. Outra característica que a TM70 trouxe foi o lance da memória virtual, que foi o que aprimorou a virtualização das máquinas e que na evolução veio a surgir o tal da ESA. Isso. Enterprise System Architecture, depois do on-chip aí. Eu tenho um boné do Monolithic System Technologies aqui comigo. Peraí, deixa eu deixar pro pessoal ver. Agora Chega de piada cretina. Chega de piada cretina por hoje. Chega. Parece, né? Um outro parênteses aqui em relação ao Unix, ainda que a chegada do Unix representou uma ameaça no ponto de vista, né, de um software, por exemplo, de time sharing, multiusuário e tal, poderia representar que deu um gás no desenvolvimento dos sistemas operacionais da IBM. No nível das pesquisas, o pessoal colaborava muito. Então, não sei se vocês estão vendo uma tela minha aqui. Ricardo, libera a tela aí. Depois que os caras que saíram do projeto da TIT, que estavam no projeto do Múltiplos, e
foram para a TT, para a Dell e fizeram o Unix dentro de casa, a primeira vez que eles apresentaram o Unix para o mundo foi num simpósio sobre sistemas operacionais promovido pela IBM no seu centro de pesquisa Watson lá nos Estados Unidos, Nova York. Então foi a primeira vez que o Unix foi apresentado para o mundo. E após esse episódio, aí começaram então, a receber contato de outras universidades, centros de pesquisa, até empresa pedindo cópia do sistema, que eles deram também sem problema, até porque a TT tinha passado por um processo antitrust, que foi dividida em várias empresas, né, nas Baby Bells, e entre outras coisas, ela foi proibida de entrar em outros segmentos de mercado que não fosse da telefonia e telegrafia. Ou seja, os caras jamais poderiam vender sistema operacional, porque isso estava fora da autorização judicial lá. Então eles tinham mais a que dar mesmo. Então esse é o motivo que o Unix foi liberado de graça para todo mundo, porque a BT está proibida de vender, fazer renda com qualquer coisa que não fosse telefonia e telegrafia. Mas isso começou, por dizer, num simpósio organizado e hospedado pela IBM em Nova York. A TT perdeu a oportunidade de falar, você liga pra gente aqui no C0800 e transmite pelo modem o sistema operacional. E a primeira versão do Unix, o Unix ele nasceu na linguagem Assembly da máquina PDP que eles tinham lá. Depois eles criaram a linguagem C e conseguiram portar o Unix para a linguagem C para poder executar em outras máquinas. E a primeira máquina onde rodou o Unix foi uma máquina IBM 360, modelo 91, na Universidade de Princeton. Foi a primeira máquina a rodar uma versão do Unix fora da máquina original da DEC, curiosidade. Dessa não sabe. Sabia não? O 370, assim, eu penso que ele deve ter feito todo sucesso. A IBM também estava tão surfando na onda de mainframe que não existia um 380, né? Na década de 80, ela aprimorou mais ainda a arquitetura 370 e continuou vendendo esses. O que eu achei interessante do 370 é que ele, sim, o Ricardo vai lembrar, né? Tinha aquela versão que é o 4300 que requeria só um ar-condicionado convencional e 3 tomadas, digamos assim. A de 85, que é o 3090, aí sim, esse, não confundir com o R390 que vem depois, que era refrigerado a água, dando água para o mainframe para ele funcionar. Feed me Seymour. E o 9370 que é chamado de Baby Mainframe, que foi, inclusive, onde eu trabalhei, tinha uma unidade dessa, ou que sobrou dela, a unidade de boot e acho que a unidade de fita, não tinha mais o mainframe. O 9370 que é chamado de Baby Mainframe, que era para competir com os VAX, que ele tinha a estrutura de rack de 19 polegadas. Sobre o 3090, meu pai trabalhou em Furnas Centrais Elétricas, trabalhou muito tempo no Grande Porte, e eu lembro de ir lá e no bloco C, prédios complexo que ficava, agora está à venda, ali na Real Grandeza 200, em Botafogo. No bloco C, terceiro andar, o andar do 3090. E como o prédio tem ar-condicionado central, 18 andares, a água descia direto da coluna do ar-condicionado central, vinha direto para poder refrigerar o 3090. E aí ele me lembra que eu ia falar, o pessoal de lá me contar, né, eu já no final da adolescência, tá no nível na vida adulta, indo lá e lá ver, interessado, trabalhar com informática, aí falando, questão do piso falso, que como pagamento passava, isso aqui a IBM passou a especificação exata desse piso falso. Como colocar isso tudo aqui, a instalação da máquina, tudo lá. E aí chama me contar. Não sei o que é feito esse 3090, não sei como é que ficou, porque Furnas não tá mais lá, o complexo tá à venda, o governo federal tá vendendo e transferiram. Furnas tá agora ocupando um prédio no centro do Rio. Mas eu lembro disso. Até que uma vez arrebentou uma mangueira do ar-condicionado, dessa tubulação, e meu pai trabalhava numa sala que ficava no primeiro andar, no CI da empresa. E aí pegaram meio metro d'água dentro da sala. Aí passaram um dia ou dois tirando água lá de dentro, fazendo lá. Pelo menos não vazou dentro da máquina. Para quem é jovem e não conhece o termo, CI é Centro de Informação. Centro de Informação. O tal suporte. Meu pai ficou no mainframe, ele trabalhou com mainframe, e aí me permite fazer um pouquinho de história pessoal, de família. Meu pai trabalhou com informática, começou em 68, se eu não me engano, trabalhou na antiga ITT, passou pelo Serpro, acho que Dataprev, não me lembro, até ir para Furnas em 71. Ele ficou no Grande Porte como operador até meados dos anos 80, quando ele depois virou programador. Foi a programação e depois virou analista. Se aposentou analista no final dos anos 90, 1998, se não me engano. Seguiu lá, trabalhou assim. E máquina da IBM. Tanto que uma vez eu fui num evento, um pequeno museu da informática, naquelas feiras de informática que tinham lá, eu olhei, computador antigo esse aqui, meu pai, eu trabalhei com esse aqui, era um 1130, tinha falado do 1130 mais frente. Eu trabalhei com esse aqui eu usei. Esse aqui eu usei. Eu olhei pra ele, que é, garoto? Tá achando o quê? Tá achando que só você coisa assim? Um dia você vai ter história também. Dia você vai ter computador velho também. Pois Previu o Retrópolis, ó. Pois é, né?
Você falou uma coisa, Ricardo, que me deu conta de algo que tinha até esquecido, né? A palavra mainframe não fazia parte do léxico das pessoas de computação até os anos 80, talvez até um pouco depois disso. As pessoas falavam grande porte. Sim, falava grande porte. Falava grande porte. Verdade, grande porte. Agora, esse nome mainframe, eu tenho uma explicação, que é a seguinte: quando você entrava num CPD clássico desses antigos, no centro de processamento de dados, hoje chamado de data center, você tinha várias geladeiras lá, né? Discos, as unidades de fita e as unidades de processamento, que eram os principais. Todo mundo sabe que o processador é a parte principal de um computador. Era o mainframe. Eram vários frames, né? E o frame principal era aquele ali, que era o processador propriamente dito. Então, o computador em si era o mainframe, daquele monte de frame que tinha no CPD. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Porque, diferente do computador que temos nas nossas mesas, o mainframe ele é todo separado. Tem um módulo que é só para processamento. A parte de disco está do lado de fora, ele só conecta para pedir coisa. O valor de terminal está no canto, o impressor está no canto, era um bloquinho separado. A interface de console e de controle está em outro lugar, em outra mesa, às vezes em outra sala, e é todo espalhado realmente. Estava aqui procurando umas fotos que eu tenho do 9370. Só a unidade de boot era um disquete de 5/4 de 2.88 MB. Eu acho que vão acabar. 2.88. Vão acabar ficando pro post em si, porque eu não sei onde estão essas coisas. Só uma coisa, o Manuel Neto tem comentado e colocou essa do mainframe, eu não sabia. Eu também não. Bom até saber, porque eu vou contar isso em sala de aula. Então, falamos do 3090, o 9370. Vamos agora. E agora nós vamos pro 390. Vamos pro 390, né? O 390 é a linha que chegou quando eu estava lá, chegando na IBM nos anos 90, e também foi bastante popular, né, vamos dizer assim, fez muito alarde na época. Foi um avanço também, realmente, em termos de capacidade de processamento, de MIPS, né, como se mede ainda a capacidade disso. E aquela história, né, o cliente sempre saía, você paga X por uma máquina, vai pagar 50% a mais com uma máquina que tem 3 vezes mais capacidade. E aí o cara sempre fazia o upgrade e passava para uma máquina maior. Aquela história que a gente sabe, né, vai sempre fazendo upgrade, proporcionalmente você vai pagando menos por storage, por processamento, e por isso que for. Mas na prática você desembolsa mais e vai sempre aumentando a conta. Acontece com a gente o tempo todo, quando passa de uma máquina X para Y, você faz a conta, tecnicamente vale a pena, mas o bolso vai sofrer. Mas Eu lembro que tem uma coisa nos mainframes que geralmente ele vem com diversos processadores, mas só ficam habilitados aqueles que a tua licença, aqueles que estão pagando, ficam habilitados. Então, assim, inclusive quando você faz uma atualização, né, entre aspas, o cara simplesmente vai lá para ligar os processadores que sempre estiveram lá desde o começo. Sim. É uma forma também de despertar o pessoal da empresa. Você tá vendo? Você pode botar mais fácil. Se quiser agora, só passar o cartão. Passa à vontade não, passa o cartãozinho. Passa o cartão. O 390 ele foi a evolução da arquitetura ESA. Inclusive, nesse momento, já quando começa a surgir os mainframes ESA de outros fabricantes, né? Você tá falando aí dos Amidal, Fujitsu e companhia. Amidal, Fujitsu já começam a pegar a especificação que a IBM desenvolveu para fazer os próprios mainframes dele. Os caras realmente deram dor de cabeça, pegavam o Amidal, o Gene Amidal, ele criador da Amidal, ele é um dos criadores do 360 lá atrás, junto com o autor daquele artigo. E então o cara sabia o que estava fazendo e saiu, montou a empresa dele realmente e fez mainframes muito bons, preço mais barato e pegou uma já estavam sofrendo com a clonagem de PC e agora estão clonando até um mainframe, que isso? E a Fujitsu na linha dos que os japoneses também fizeram muito na década de 90 aí, de criar e melhorar as coisas feitas dos americanos e lançar a versão dele. Aí entrou aquela coisa de ninguém nunca foi mandado embora para comprar da IBM, forte, né? Claro, o cara compra uma Fujitsu lá do Japão, o suporte, não sei o que, aquela coisa. Aí já viu. Que a empresa tá preocupada com a questão de suporte. Tipo, quando der ruim, quem vai segurar a rebordosa? Quem vai consertar? Assim, esses meus quase 30 anos de IBM, eu já vi, assim, muita coisa. Então, eu sei, assim, todo o sistema dá problema, todo o projeto dá merda. Agora, a diferença, eu trabalhei com muitas outras empresas e trabalhei em algumas outras empresas. A IBM realmente tenta resolver e o mais rápido possível, na maior parte das vezes que eu vi. Sempre. Vai dar merda. Merda dá em todo lugar, mas a IBM tenta resolver logo e rápido. Então, realmente, isso aí eu tenho como experiência, assim, vários projetos deram problema, bota quanta gente foi, resolve, passa pra próxima e tira da frente. Ela corre pra apagar o incêndio, né? Tem tamanho pra isso, né? Então, tem tamanho, tem um nome pra isso, né? Então isso conta, por favor, né? A IBM já chegou a ter mais de 500 mil funcionários no mundo, mais de 500 mil. Nossa!
É o que o Kringle comenta naquele documentário dele. Qual é o nome do documentário? Kringle. Não, o Kringle não, aquele dos computadores. Triunfo dos Nerds? Ele fala que a IBM era um país. Era tecnicamente um país. Número de funcionários e as famílias. No segundo episódio, ele entrevista o pessoal da equipe de vendas da IBM dos anos 50, o pessoal com o livro de musiquinha, as musiquinhas que eles cantavam, o esticador de meia. Ele comenta isso no segundo episódio. Eu lembro disso. O sujeito citado no episódio anterior é o... Caramba, qual é o nome dele? O Ross Perot? Ele trabalhou na IBM. Ele foi vendedor da IBM. Ele comenta, e a IBM tinha cotas de quanto você podia vender. E ele, tipo, acho que em fevereiro ele vendeu a cota do ano inteiro. Cara, bom de lábio, hein? Vou te dizer, hein? E ele falou assim, eu não posso fazer mais nada, eu vou ter que ficar esperando aqui. E a IBM tinha, né, ainda tem os chamados clubes 100%. Aqueles caras que atingiam as metas de 100% de vendas, estavam designados, iam para um evento, em algum lugar legal, passar uns 3-4 dias, sei lá. E isso foi clássico, tem vários eventos desses. E de uns tempos que eu entrei, também, não só para os vendedores, mas também para os técnicos que ajudassem a vender. Uma dessas eu acabei indo também em algum. E eu ia fazer alguma pergunta indecente, o que rolava lá, mas não vou te poupar dessa pergunta. O que acontece no evento, fica no evento. Voltando pro 1390, né? Eles falam no 7 de setembro de 90, que a IBM anunciou 3 coisas no mesmo evento. System 1390, que seria nova arquitetura, nova família. O F1390, que seria, eu acho que seria a arquitetura em si. E o Enterprise System 9000. E na verdade, assim, era tudo a mesma coisa, né? Um anúncio para anunciar, era só nome diferente para a mesma coisa. E anunciou 18 modelos. Sim. A ideia da família S9000 era dar aquele nome pomposo, de ideia de futuro e tal. Então, eu acho que... Aí eu tenho outra teoria também, que é em relação a esse nome S9000, eu faço muita referência com o HAL 9000. Porque estava chegando no 2001, né? Chegando no ano. Porque assim, o 9000 era sinônimo de computador, né? Supercomputador na época. Então, se você tem HP 9000, você tem S9000 da IBM, você tem o Transcriptor 9000, você tem várias máquinas que tiveram esse número 9000 associados com ela de uma forma ou de outra. Aliás, você acredita que ainda existe gente da minha idade trabalhando em TI que não sabia que HAL são as letras de IBM -1? Aí, nesse ponto, eu vou ser obrigado a discordar. Não é polêmica. Eu sou obrigado a discordar de você que está errado. O Arthur Clarke e o Kubrick, né, quando escreveram o roteiro do que veio a ser o filme, aliás, o 2001 é um dos raros casos onde o livro veio depois do filme. O roteiro do livro é baseado em outros contos do Clarke, que foram condensados e virou o roteiro do que era o... Sentinela, né? Exato, Sentinela e aí HAL, que é uma sigla, né, Heuristic Algorithm Programmed Computer, né, foi o nome que eles escolheram. E o Clarke e o Kubrick, eu tenho entrevistas deles documentadas no I3E, se quiser te passo, onde ele te fala assim, não aguento mais responder a pergunta na pegadinha dos 3 letras antecessoras da IBM. Não existiu isso. Eu criei essa sigla, a gente deu esse nome para esse computador e foi uma tremenda infeliz coincidência. Por favor, faça outra pergunta. Eu não aguento mais responder isso. Porque não existiu isso, o fato de que a IBM era uma patrocinadora do filme, quando viu que o vilão do filme seria o computador e a IBM era sinônima de computador, ela seria sinônima de vilã. Então, por isso, ela tirou o apoio ao filme. Em provocação, eles mantiveram o HAL. Não, a IBM foi apoiadora do filme. A IBM botou vários técnicos à disposição para a gente entender como é que funciona o computador. Emprestou máquina, inclusive o 701 está lá aparecendo escondidinho. O logo da IBM aparece no painel da nave, aparece no tablet que o cara usa. A IBM foi patrocinadora, apoiadora, botou um monte de gente e nunca teve problema com isso. Esse lance da IBM... Uma infeliz coincidência. Isso foi falado pelo Clarke e o Kubrick. Quem mais poderia falar muito? Esse lance da IBM, não usem o nome da IBM porque a vilã lá, eu sabia que era fake news. Agora eu achava que era tipo assim, uma homenagem discreta. Vamos botar as não letras. Precisa, porque o nome da IBM aparece lá no painel da nave, no computador do cara, já tem o merchandising ali. Então esse é um daqueles mitos que perpetuam. Mitos eternos, né? Mitos eternos. Quase fake news. Eu acho que quando eles escolheram a sigla, rolou um inconsciente coletivo dos dois, do Clarke e do Kubrick, que a IBM é tão, como você falou, é tão sinônimo de computador, que eles inconscientemente escolheram essa sigla. Ou seja, não foi uma coisa consciente. Teoria maluca minha. Você é maluco, é? E agora, já que a gente falou do filme, eu faço a pergunta. Houve algum caso de confusão de algum operador chamado Dave com o S390 e com o sistema 9000? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Essa que eu, por acaso, eu não tenho notícia, mas... Eu botaria um easter egg desses. Tipo, óbvio que tem mensagens de falta de permissão de acesso, de você acessar um arquivo, um programa que você não tem permissão. E eu acho que se o login do usuário fosse Dave, a mensagem tinha que ser: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Admita, sabe? Isso foi uma oportunidade perdida. É verdade. Como disse o Giovanni, essa questão, os 18 modelos anunciados, tinham modelos que podiam ser colocados já no rack, 19 polegadas, já refrigerados a ar, e é claro, já tinha máquina refrigerada a água. Continuava, afinal das contas. Esse negócio de water cooling não é novidade não, garotada. Seus jovens que ficam fazendo water cooling. Ela só não tinha LEDs, RGB. Viu? Os mainframes da IBM também eram gamer, viu? Eu cheguei a trabalhar com... Se não é trabalhar, a máquina era meio que o pessoal falava como backup, era um 390, acho que da versão mais simplona da família, porque ele era um pouco maior que uma geladeira de frigobar. Bem pequeno. Inclusive, talvez o modelo que o Franklin vai comprar na semana que vem. É sério? Não é, mas a gente tá dando ideia. Daqui a pouco o Franklin vai dizer, gente, só, pintou a oportunidade, dá aquele ataque de oportunidade, né? Então apareceu, a gente se animou. Pra vocês terem ideia do tamanho, assim, ele tinha mais ou menos a altura de uma mesa e sobre nela ficava um monitor de 15 polegadas de tubo, o teclado e ligado dentro de uma placa-mãe que acho que era um Pentium 3, que tinha o mouse também, né? Era um Pentium 3 que ficava dentro do mainframe, que era a parte de controle do boot e rodava o S2. A inicialização, né? Lembrar, o Cydian 390 ele foi até os anos 2000, que aí entrou a série Z, né, de 64 bits. Isso aí sai do nosso ponto de corte. Vamos agora os mainframes da IBM, do pouco que eu vi agora, deixaram de ser branco, agora são pretos, então tudo mais style. E tem os ThinkPad dentro deles, eles têm só uma placa-mãe. É aquele negócio, é pra deixar de ser chamado de geladeira mesmo. Agora uma geladeira preta, né? Agora uma geladeira modernosa, bonitona. E lembrar, é claro, né, o CIS 390, é claro, roda Linux. E eu não pergunto, mas acho que eu vou chover no molhado e dizer que ele roda NetBSD, né? Não sei. Olha, eu nunca vi, mas em teoria deveria. Porque foi uma conta NetBSD, né? Não, agora eu vou me dar o trabalho de ir no site do NetBSD pra ver se tem suporte à arquitetura da S390. Se tiver, dá pra gente brincar e instalar no Hércules. Claro, demora pra caramba pra fazer isso, né? Porque você tá instalando dentro de uma máquina emulada. Lembrando, gente, que a gente tá acabando a parte só de mainframes. A gente ainda vai falar de mini, vai falar dos micros e ainda vai falar de software e sistema operacional. Já viram que isso aqui é mais punk do que o punk. Aliás, é o seguinte, a gente começou a falar várias vezes do Hércules, não explicou o que era. O Hércules ele é um emulador de arquitetura Zesa. Olha só pra lembrar a coisa, eu não achei suporte ao S390, mas tem uma arquitetura da IBM que ele tem porte, que é a IBM Network Station Series 1000, roda em PowerPC e tem porte para a versão 10 do NetBSD. Então, outra coisa da IBM também, Workstations, tem isso também que a gente vai falar. Sim. E o RS6000 também, Workstations, também tem suporte. Coisa que a gente vai falar em breve, aguardem crianças, vocês ouvirão já. Eu lembro que eu brincando com o Linux para S390 dentro do Hércules, conseguia ficar brincando de ligar, de botar e tirar processadores dentro da instância Linux simulada. Eu tinha 2 processadores, daqui a pouco eu tinha só um, daqui a pouco eu podia ter 3, que era um negócio que eles chamam de partição lógica, os LPAR do mainframe. Não, só para terminar de falar do Hércules, ele emulava só a parte de 31 e 32 bits da arquitetura ESA. Aí quando a IBM lançou a série Z, parece que o cara que desenvolve entrou na justiça e acabou conseguindo a especificação do ESA também, né? 4 bits, né? Isso passa, eu só escutei rumores disso daí, mas não tenho esse eu pesquisei também. Parece que ele entrou na justiça, porque tem que liberar também. Ele acabou liberando também. Tem pessoas que pagam seus boletos fazendo mainframe simulado para rodar coisa velha. Antes de a gente passar para falar dos minis, o Cláudio Pinheiro colocou a menção numa música, né? Aquela música que o Hal canta no 2001, quando ele tá para ser desativado, né, no finalzinho do filme. E ele comentou que na realidade um computador IBM cantou isso primeiro. Isso foi um IBM de 7094 no ano de 1961 e aproveitaram a ideia no 2001 Odisseia no Espaço. Você sabe de alguma coisa a respeito disso, Sávio? Sim, tem essa história assim de que essa música foi tocada antes num computador e essa dica acabou chegando, né, na produção do filme, do tipo, dá pra fazer mainframe cantar. E aí juntaram uma coisa com a outra e botaram o computador falando. Acho que fez parte da assessoria que alguém deu lá na época, o time da ação do filme. Mas sim, de fato, essa música veio antes. Na França, não existe um HAL. Eles tiveram que chamar a máquina de call, talvez por algum problema fonético. E, aliás, a minha edição de 2001 é um monolito.
Esse é o filme? Perfeito. É o livro, não o filme. Tá, o livro. Tá, o livro. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Passemos então aos mini computadores. Bora. Falar um bocado do grande porte, do mainframe, vamos falar dos medium frame, dos menorzinhos. Lembrar que na década de 60 a Digital Equipment Corporation começou e investiu no mercado de mini computadores, que era basicamente alguma coisa que guardava certas semelhanças com o mainframe, só que ele era menor, como eu falo em sala de aula. Gente, o mainframe ocupava uma sala. Esse era uma geladeira grande. Eu conta de sendo menor e era bem mais barato. Tecnicamente, a IBM tinha um mini, mas tinha por acidente, né? Que era o 1401, né? Veio lá de trás. Ele é menor do que os mainframe, o pessoal gostava, teve que acabar com ele para poder manter os mainframes. E depois voltou com o System 36, 32, S400, companhia. E aí, já que tava todo mundo dançando nessa linha, a IBM, eu vou nessa linha também. Gostei dessa música, eu vou dançar isso aí também. Começou com o System 3, né? Começou em 69, foi vendido até 85, há 16 anos, uma certa longevidade no mercado. Foco em empresas menores, e aí introduziram a linguagem Role Playing Game, RPG 2. Essa programava com dados. Jogava um D20. E é 2 porque você ganha mais XP, né, nessa? Haja mana, né? Tem outras coisas só com magia, né? Exatamente. E aí ele veio com 4K de memória, que uma certa empresa, às vezes, a Cássio achou legal, né? Legal. A memória já era de núcleo magnético. Miçangas. Miçangas, né? Isso é feito pelo pessoal de humanas, né? Eles que fazem as memórias. E os primeiros modelos não traziam nem unidade de disco. Então era tudo na base leitora de cartão, perfuradora de cartão e impressora. Era só isso. Que era a intenção de baixar o custo, né? Nem fita tinha? Nada. Era só leitor, perfurador de cartão e impressora. E os dados ficam geral em cartão. Se ele fosse gerar um relatório, ele cuspia uma batelada de cartão com os resultados, os dados. E impressora. E na hora de você alimentar, você tem que trabalhar com essa base aqui de censo, e é na forma de pilha de cartão que o programa lia. Basicamente é o que tem pra hoje. Te vira. Funcionava sem armazenamento mesmo. A gente entrevistou no episódio 76 o Júlio César Neves, contando a história dele no tempo da Cobra, e lembrar que os mini computadores da Cobra da época foram os grandes concorrentes
do System 3 da IBM aqui em território brasileiro, né? Foram os grandes concorrentes dessa arquitetura. Sim, eu lembro das tretas da época, eu não estava na IBM nessa época ainda, isso aí tá falando de anos 80. Sim, mas tinha essa treta aí do pode vender o System 3 aqui porque tem um similar nacional, não sei o que. O mainframe sim podia vender aqui, porque não tinha nada. Né? Mas o Mini. Aí a reserva de mercado, na verdade, ela foi feita para os Minis. Né? A reserva de mercado é de 1984. Antes disso, era complicado, demorado, burocrático, lento, mas não era proibido importar computador. Em 84, para proteger o mercado dos Minis, aí sim, que aconteceu, e ela fez o que tinha que fazer para isso. O problema da reserva, no meu entender, foi que estenderam ela para os microcomputadores e demais equipamentos de uma forma meio na caneta, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, ela começou com uma coisa boa, terminou com uma coisa complicada. Sabe, teve uma janela em que o System 3 pôde ser vendido, né? Acho porque até antes de 1984 era legal, né? Acredito que podia importar sem problema, correto? Sim. E aí ficava uma discussão técnica, se é um Mini, não é, um mainframe, não é, mas se botar na memória passa a ser, essas são as tretas que tinham. Eu lembro que tem uma discussão disso quando surge a legislação que obriga as empresas estrangeiras a serem parceiras de empresas brasileiras, de consórcios brasileiros, para a fabricação de mainframe. A IBM ela não conseguiu achar uma empresa brasileira que fosse compatível em capital, né, para vender as máquinas aqui. Na época o Brasil não passou a fabricar pela Cobra, agora que é o nome do modelo exato, e a Sharp, o Hotbit, junto com duas outras empresas, ela formou uma empresa chamada CID, a própria, e que fez parceria com a Lodabax francesa para trazer os minis delas para cá, que é a origem da CID do Brasil. A CID hoje em dia pertence ao Bradesco, ela não foi comprada pelo Bradesco. Não era as Scopus? Não, as Scopus também, mas eu acho que a CID foi parar na mão do Bradesco. Existe Google para isso. Existe o pai e a mãe dos burros, o Google e a Wikipédia, respectivamente. Antigamente os burros eram criados por um pai solteiro, né, que era o dicionário. Não, agora eles têm pai e mãe. Não, era Aurélio e Micael, se fosse bilíngue. Melhor que você joga CID Informática, aí você acha a fabricação de máquina no LinkedIn, aí depois você acha da massa falida no Jus Brasil, e depois você acha os funcionários como filial da CID Informática em Curitiba. Caramba. Se tem massa falida, porque ela já deixou de existir. Mas voltando para a IBM, voltando para os minis aqui, vamos falar para. Aliás, uma outra empresa que também não existe mais, né, que é o OS 400, também era um mini computador, lançado em 88, foi fabricado no Brasil até 2008. O AS vem de Application System, né? Ele era, vamos dizer sinceramente, ele era tipo um mini mainframe, porque ele rodava o OS 400, ele codificação de BCDIC, ele tinha uma arquitetura de hardware muito próxima do 360, que tentava fazer uma virtualização de hardware. E cadê o principal? Ele foi fabricado pela Intel ITEC, que era um joint venture da IBM com a Intel Tech, também não existe mais. Na verdade, essa época da reserva de mercado, que a IBM tinha que fazer parceria com empresas nacionais, ela fez 3. Ela fez com a Caltech para criar a ITEC e com isso comercializar o AS400 no Brasil. Fez com a Vilares, criou a IVIX para comercializar a RISC 6000 no Brasil. E fez com uma outra empresa que eu não lembro agora e criou a MCIA, que era para vender os PS2 no Brasil. Você falou MCIA, já provavelmente é para o PS2. I understood that reference. Sobre o AS400, 2 comentários rápidos. Eu tenho um rapaz que estudou comigo no ensino médio, foi cursar na UERJ Informática e depois ele foi estagiar, acho que na ITEC mesmo, e foi trabalhar com a AS400. Eu perdi contato com o André há muitos anos, mas ele foi trabalhar com a AS400 e estava vivendo disso, estava lá. Ela é bonitinha, uma máquina bonitinha do tamanho de um frigobar, é o tipo da máquina que até eu poderia ter. É um frigobar largo, mas tudo bem. E ela era bem voltada para rodar aplicações e bancos de dados relacionais e tal, já tinha uma performance muito boa. Para quem queria botar aplicações específicas, assim, feitas em COBOL e banco relacional, essas coisas, já está pronta. Ela competia. E hoje o AS400 chama-se Sistema I, que como ela deu o nome Z pro mainframe, aí ela passou o Power para Sistema P, Power, passou o AS400 para Sistema I, de Formation, sei lá. Não é de imaginário, né? Ele existe. Ele existe, o Sistema I. E também não é de Taltech nem de Tech não, né? E o que ela vinha depois da linha de P6 passou a ser o Sistema X, caso da arquitetura X86. Aí depois essa vendeu. Procurei IBM na Wikipédia, tá dizendo que é só o sistema operacional. O sistema I é o sistema operacional. O OS 400 virou o System I. E a máquina AS400 é o hardware, né? System I também. Procura a iSeries. Isso, iSeries. Uma outra lembra da questão do AS400 é que o caminho tortos eu conheço o pessoal, tem um outro fandom que é o pessoal do ferromodelismo, modelismo ferroviário. E um dos que mora aqui perto de casa dele trabalhou com a AS400 numa indústria farmacêutica que tem um prédio aqui perto, onde a gente mora, que é a Merck. E ele trabalhou com a AS400, trabalhou com COBOL e ele já está aposentado.
aposentado, mas o Ed me contou que viraram pra ele e falaram assim: você não quer voltar pra trabalhar, não? Aí ele olhou, 3 filhos criados, já tô mais pra lá do que pra cá, vou curtir meus trens mesmo, vou curtir meus maquetes, tô fora. Mas ele me contou, ele trabalhou com S400 um bom tempo na Merck, que é uma indústria farmacêutica conhecida. Esse daí aqui Passa os ônibus. tão conhecida, tem uma estação de BRT chamada Estação BRT, da Merck, que é na frente do prédio. Acho que hoje em dia é o nome do bairro, né? Não, ali é Taquara mesmo. Não ali é Taquara. Mas todo mundo conhece a região da Merck. A região da Merck. Região da Merck. O S400, eu acho que a maioria do pessoal ainda chama de S400, tem uma base de cliente fiel. Ele é um sistema bem estável e bem performático para o que se propõe a fazer, né? De rodar uns dados, umas aplicações de negócio, uns sistemas feitos para ele, que a galera vem fazendo upgrade desde muito e segue acontecendo. Usa terminais do padrão 5250, a posição 3270, mais opções gráficas e tudo mais, mas hoje em dia também tem várias possibilidades também de rodar outras coisas, enfim. O antigo e o moderno. Você pode fazer interface com a aplicação web, você pode fazer uma série Isso, ele evoluiu bem, assim como o mainframe também, hoje em dia roda tudo de mina, com internet, com Java. Juan, agora, eu concordo contigo, você pode ter um desse em casa. Ai. E gosto disso. Adoro. Um comentário meu aqui é que na época as revistas Microsistemas e outras mais sérias não só festejaram muito essa joint venture da IBM e Taltech para fazer o S400, como talvez é o Mini que eu mais vi propaganda dessas revistas. Tinha propaganda de página dupla, um frigobarzinho lá do S400 lá. Verdade, pessoal, eu lembro também. dá uma olhada no datacassete para vocês verem a propaganda. Microsistemas com certeza tem. Eu Acho lembro, que aquelas Byte da vida, aquelas outras revistas. Infexame. Lembrei. A MCA era um joint venture da IBM com a CID. A IBM tinha 40% e a CID 60%. Era essa que tinha que ser a composição da era, mais ou menos. Mas nunca foi tão festejada essa joint venture aí. Ela foi a primeira da IBM. Foi a primeira da IBM, né? Não, mas ela chegou a fazer sucesso. A IBM chegou a assumir a liderança de vendas de micro no país nos anos 90, quando eu entrei, em 92, já era a MCA. Eu tenho uma máquina PS257 da MCA. Não tá aqui atrás, mas tá ali na outra sala. Sabe, olha só, cliente à vista, ó, faz uma ventinha aí. Nesse episódio você já tá fazendo um puta institucional pra IBM, tá dando show, né? Aliás, IBM, RH da IBM, chefe do Sávio, deem aumento pra esse camarada aqui que ele merece, tá? E periga de ele arrumar uma vendinha por conta desse episódio aqui, ó. Esse camarada que você apontou aqui pra mim foi o Pato. Só pra vocês saberem, pra você estar ouvindo, o comentário do Érico, nosso ouvinte, dizendo: Marcelo, o INPE tá pra trocar seu computador Cray, o Tupan. Você tem informação se a IBM entrar nessa parada, disputa com a Cray? Não tenho informação se a IBM tá nessa disputa aí. Eu só sei a última edição, né, da plataforma de mainframe do IBM Z, ele tá bastante interessante. Mas o grande lance dele é que ele tem módulos de criptografia chamada pós-quântica, ou seja, toda a criptografia que a gente usa hoje, basicamente nas nossas máquinas, em toda a internet, ela, com a chegada do computador quântico, eles já chegaram, com a popularização dos computadores quânticos e seu uso mais amplo, toda a segurança digital que a gente conhece hoje, baseada em, basicamente, chaves públicas e privadas e algoritmos tipo SCC e tudo mais, e Bitcoin inclusive, vai tudo pro saco. Então, é necessário uma nova forma de fazer criptografia. Essa nova forma, ela já está disponível dentro do mainframe da IBM. E por que eu tenho que me preocupar com isso agora? O Z16 é o último modelo. Ele tem um processador chamado Telum, que tem essas habilidades aí. E o que acontece? Eu não preciso me preocupar com isso agora, porque os computadores quânticos não são ainda populares. Mas, vamos supor, daqui a 10 anos pode ser que já estejam. E você vai precisar, por várias regulamentações de mercado, para várias indústrias, ter proteção de informação por 20, 30, 40 anos. Registros médicos, bancários e outros de privacidade pessoal, por várias leis locais e regionais e nacionais de vários países, exige que informações sejam guardadas por 10, 20, 30, 40 anos. E você, para a única forma de garantir que daqui a 30 anos ninguém vai estar quebrando aquela informação, porque em 30 anos eu acredito que os computadores quânticos já estejam amplamente disponíveis. Protegendo-se contra eles agora. Inclusive, teve um concurso na AST, nos Estados Unidos, para eleição dos algoritmos pós-quânticos que vão ser adotados como um padrão para o governo americano, e a IBM emplacou 2 e colocou processadores para implementá-los. A grande sorte é que é possível, com computação convencional, criar algoritmos de criptografia que não são os em uso agora, mas são algoritmos novos que podem ser resistentes à computação quântica. Inclusive, vários desses algoritmos já são disponíveis como open source. Existem edições do OpenSSL que já usam isso. Você pode fazer uma pilha pós-quântica,
com web server, com navegador, que já funciona isso, é disponível. O nome disso, os algoritmos que eu conheço da IBM são de criptografia reticulada e homomorph, né? Eu tive lá num centro de pesquisa da IBM, conversei com um cara chamado Craig Gentry, ele é o primeiro cara que fez a primeira implementação de criptografia homomorph, e com isso ele consegue, né, sobreviver a um ataque de um computador quântico. Eu não consegui conversar 5 minutos com o cara, mas assim, o que ele fez realmente é impressionante. Tá disponível. Para as pessoas não ficarem com medo, porque você pode se proteger isso no seu computador atual, no seu Intel de 2023, 2024, até antes, usando versões alteradas do PCSL ou PSH, do web server, seja lá o que for. Eu li no ano passado, eu estava dando aula na escola de segurança da informação, então uma das coisas que eu fiz foi pegar o livro dos códigos do Simon Singh para ler, estava preparando a segunda etapa do ano, é só criptografia. E aí eu estava lendo ele já naquele livro, não é um livro novo, ele já falava sobre computação quântica, não com o termo computação quântica, mas já falava de computação, falava de criptografia, como ia ser quebrado e maneiras de evitar. Ele já trocava uma ideia lá falando sobre maneiras de contornar e não correr o risco de tomar na cabeça e quebrar a computação quântica. Mas eu gosto de dizer que computação quântica é que nem pornografia. Você não sabe dizer o que é, mas você só vai entender quando você olhar e ver. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Que vou te contar, eu ouvi uma vez um podcast com um pessoal, uma especialista em computação quântica da IBM. Ela veio falar, ela passou uma hora falando e entrevistaram, falaram, a conclusão que a gente chegou e que eu continuei cheio de interrogação na cabeça e o próprio pessoal dos entrevistadores ficaram com dúvidas sobre como funciona tudo, porque é uma coisa muito nova. É outro paradigma, é outra forma de pensar, não é trivial não. Por isso que eu não consegui conversar 5 minutos com esse cara. Ela mesmo falou isso. Botei o currículo dele aí na Wikipedia. Pra você ver. O StreamYard cagou com o link, deixa eu ver se consigo jogar ele numa forma... Não, você tem que copiar e colar, ou você pode usar o encurtador de URL da Wikipedia. Peraí, merda. Antigamente, quando você copiava link, ele colocava os porcentos e isso funcionaria. Usa o encurtador de link da Wikipedia e seja feliz. Enquanto isso, nós vamos mudar de cadete. Lê o comentário do Ricardo Adan enquanto eu estou dizendo. Parabéns pela live, trabalho na IBM e amo a história da empresa. Obrigado, Xará. Isso passagem. Sua mãe também tem muito bom gosto para nome. Os caras estão me tirando. Obrigado pela sua participação. Cara, eu tô olhando aqui do... Fala. Não, falei. Você tá olhando? Eu tô olhando o Telum, a configuração do... Caraca, o negócio é invocado, hein? 8 núcleos, um pipeline fora de ordem superescalado de profundo, opera mais de 5 GHz, caixa L2 é 32 MB por núcleo. Eita! A infraestrutura de interconexão pode interligar até 32 desses processadores. O bagulho é doido. O design de caixa é revolucionário. É negócio em pé. Então eu queria pedir a atenção de todos. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Acabou. Você falou em criptografia, a gente estava falando aqui de computação quântica. A IBM tem uma história importante também na área da criptografia. Posso falar aqui? Pode, claro. Tá fugindo do tema um pouquinho, mas vamos lá. Que é basicamente, vou usar aqui de novo uns slides de uma apresentação que eu fiz para um evento internacional, que começa com esse cara aqui. Você tá vendo? O Feistel, sim. Feistel. Sempre tem um alemão, né? Então... Caracas. De novo, começou com esse alemão. Ele veio da Alemanha para os Estados Unidos nos anos 30, quando ele viu que a coisa estava começando a feder lá na Alemanha, ele se mudou para os Estados Unidos. E foi, como matemático, dar aula e tal. Só que ele, lá enquanto esteve na Alemanha, ele chegou a trabalhar para o governo, né, para a Força Aérea, em sistemas de identificação IFF, Identification Friend or Foe. Ou seja, você saber se um avião entrou no espaço aéreo, você tem que mandar um challenge para esse avião e ter uma resposta rápida e precisa para saber se ele é inimigo ou não. Se você manda bomba nele, não. Para evitar o fogo amigo e para evitar de dar mole para um inimigo chegar e tacar uma bomba na sua cabeça. Então, esse sistema tem que ser rápido, preciso e não pode falhar, né? E ele desenvolvia esses algoritmos de EFF. Mas aí, quando ele veio para América, ele começou a estudar e ensinar matemática, mas rapidamente ele descambava para ensinar para a garotada criptografia. Ele basicamente falava, tem um ramo da matemática e vocês poderiam estudar, que é a teoria dos números e não sei o que, bababá, isso tem uma aplicação em criptografia, e começava a explicar, ensinar isso para a galera. Aí, em 1940
41, os Estados Unidos entraram na guerra, né, após o bombardeio de Pearl Harbor. E aí então os alemães e, por tabela, os japoneses e os italianos passaram a ser inimigos. Quer dizer, os japoneses e, por tabela, os alemães e os italianos passaram a ser os inimigos. E por conta disso, todo mundo que era alemão e japonês e italiano nos Estados Unidos era supostamente um peão, né, no mínimo. E aí então vários deles começaram a ter a sua liberdade vigiada. E o Festel sofreu com isso, né? Porque o cara, olha só, tem um alemão que trabalhou para a Força Aérea Alemã, que agora está aqui nos Estados Unidos, está ensinando criptografia para as crianças, né, para os jovens. E eram várias coisas erradas ao mesmo tempo. Criptografia era um tema exclusivamente militar, só quem entendia disso era NSA, NST, FBI, CIA, essas coisas. Ninguém falava de criptografia no meio civil. E ainda mais um alemão, que tenha trabalhado para o governo alemão na era. Então, tipo assim, corta a asa desse cara aí. E aí ele era simplesmente mandado embora da universidade onde ele estava, e aí ia perambulando, ia parar em outra universidade, porque ele era bom e tal, e aí pegava uma aula de qualquer coisa lá, e não dava 2 tempos, tava ele falando desse assunto de novo, aí tomava o tutor. E aí até que alguém falou, cara, tu quer trabalhar num lugar onde ninguém vai encher teu saco? Ou vai pra IBM, cara. A IBM é uma empresa centenária, quase aqui nos Estados Unidos. Você trabalhar na IBM é uma chancela que você vai ter paz do ponto de vista do governo. Por quê? A IBM, nas tecnologias que ela desenvolve e tal, elas jamais vão cair em mãos erradas. A gente tem códigos lá, tipo assim, não pode fazer negócio com Rússia, com Cuba, com Síria, Coreia do Norte, isso aí é proibido. Qualquer funcionário assina isso quando entra. Então, jamais uma tecnologia que a IBM desenvolva vai cair na mão de um país inimigo, porque faz parte da política da empresa, né, de se adequar a essas regras. Então, é uma confiança, vamos dizer assim, né? Então, você trabalha lá, ninguém vai encher teu saco. Ele veio. E veio justamente numa hora que a IBM estava desenvolvendo um projeto de caixa eletrônico para um cliente chamado Lloyds Bank, que na época queria botar os ATM, ou seja, caixa eletrônico na rua, e não sabia como resolver esse problema, porque ainda que ela fosse dona do terminal, né, o caixa eletrônico do computador central do banco, as linhas de comunicação, elas eram de outra empresa, né, era de uma TIT da vida, de uma empresa de provedora de serviço de telecomunicação. Então a linha era pública. Então a preocupação era como que vai garantir a integridade da comunicação entre o caixa eletrônico, que é o terminal que controla o caixa eletrônico, e o computador central, para evitar que alguém grampeie aquela linha e mude o valor das transações, que roube a senha do cara, enfim, essas coisas, né. As preocupações não era de explodir caixa eletrônica e levar, como a gente conhece, porque as explicações eram mais técnicas de hacker invadindo linhas de comunicação. Então, para isso, tinha que pensar numa forma de usar a criptografia. E era a primeira vez que se falava de uso de criptografia para uso civil, vamos dizer assim, né? Porque os sistemas todos, antigamente, eram autocontidos, né? Dentro de uma rede, dentro de um prédio, com a estrutura de comunicação controlada. A controladora de terminal, conectada no terminal, conectada no computador, ou seja, toda a fiação, entre aspas, fazia parte do sistema. Aqui não. A fiação ia fazer fora, né? Usar a telefonia. E aí, então, ele desenvolveu em APL, nos mainframes da IBM da época, um sistema que ele chamou de Demon, né? De Demonstration, que ele fez a demonstração. Aí o pessoal da IBM falou, cara, olha só, esse nome tá meio demoníaco, você não consegue pensar em nada assim mais angelical? Ele, pois não. Aí ele inventou esse Lucifer aí, usando bem o humor alemão dele. Porra! Então, essa é uma demonstração real do sistema que ele mostrou lá e apresentou tal. O cliente topou. E aí, quando a IBM falou, não, tá bom, deixa que a gente dá um nome para esse negócio, chamou de DES, Data Encryption Standard. E aí o Lúcio ficou na história. Mas, basicamente, quando ele apresentou isso pros clientes, os clientes, gostei, mas olha só, eu não tô preocupado que o hacker vai grampear a minha linha e tentar decifrar o que tá acontecendo, não. Eu tô preocupado que ele vai botar um computador ali e vai descobrir tudo. Cara, não, mas esse sistema é a prova de computadores para hackear eles. Legal, mas eu não estou preocupado com os computadores de agora, não. Eu estou preocupado porque eu quero botar esse sistema para rodar e quero que ele rode aí pelos próximos 30, 40 anos sem me preocupar. Aí ele, não, mas eu também garanto que nos próximos 30, 40 anos ninguém vai quebrar esse troço. Maremão era marrento, né? E fez. E de fato, o DES, ele veio a ser substituído em 2001 somente. Passou esses anos todos aí meio que limpo, né? De ninguém conseguir quebrá-lo. E teve variações e tudo mais. Então, assim, foi a primeira grande implementação do sistema de criptografia para uso civil, foi de grande sucesso e virou o padrão da indústria. Basicamente, todos os algoritmos, como fala aqui o Bruchner, que é o cara mais fera em criptografia e autor de vários livros, ele falou, basicamente todos os algoritmos que a gente conhece, de alguma forma, têm as suas raízes no 10. Eu, por acaso, abri o material que eu preparei ano passado para os alunos, essa história do Festel. Pelo que eu pesquisei, ele criou a cifra de Festel em 73, aí tem a explicação, e diz, é permutado segundo 2 matrizes, cifra bloco de 2 bits, e vai por aí fora. O DS é fortemente baseado na cifra inicial que ele fez, depois virou DS. O DS foi quebrado em 3 tentativas, ele foi quebrado 3 vezes, hoje ele é considerado uma cifra falha, né, uma cifra insegura, mas ele foi 3 tentativas de quebrar, o pessoal teve que pegar, o pessoal foi inclusive patrocinado várias pela máquinas. FF, isso, várias máquinas em paralelo, isso. A primeira vez que eles quebraram, levaram 9 meses, aí as outras foram reduzindo. Aí, no final dos anos 90, que eles fizeram concurso para decidir o novo algoritmo que subtraiu o DS, e aí, obviamente,
entre os concorrentes. O Bruce Schneier concorreu com um, acho que foi o Blowfish, se não me engano. Isso, a IBM concorreu também com o Mars. E quem ganhou o que veio a ser o AES. O AES, o ganhou foi o AES. Mas os outros não são usados também. Não quer dizer que os outros perdeu, joga tudo fora. Não. Não são usados até hoje. Tem, mas uma coisa que você falou, raiz, teve o Triple DES, o IDEA, e aí as variações, aqueles do Rivest, né? O RC2, RC4, RC5, RC6, e foi para fora. Mas a base é o trabalho do Fester. Vocês estão na tela aí? Sim, tô vendo aqui. Então, tá embaixo. E uma outra coisa que o Fester fez, que eu acho que é muito importante, ele publicou na Scientific American de maio de 73 um artigo chamado Criptografia e Privacidade. Foi a primeira vez que alguém escreveu sobre criptografia num jornal que você pode comprar na banca de jornal, né? Uma revista que você pode comprar na banca de jornal. Ele basicamente falava o que tá ali na direita. Basicamente, cada vez mais a nossa vida vai estar passando por dentro de computadores. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo que você fizer, comprar, registro médico, imposto de renda, saldo bancário, vai estar tudo dentro de computador, você queira ou não. E a única forma de você conseguir privacidade nos seus dados é usando uma coisa chamada criptografia. E é assim que funciona. E explicou o algoritmo da cifra de Fester de cabo a rabo, de ponta a ponta. Isso deu um problema na empresa, né? Porque, imagina os caras lá na NSA, no FBI, no CIR, que isso? O cara tá escrevendo sobre esse assunto, publicando algoritmo de criptografia, que é coisa, né, de segurança nacional, bota num lugar que vende banca de jornal, tá maluco? E aí os caras foram na IBM, cara, vai pra prender ele, de certa forma. Né? Aí falou, o negócio é o seguinte, eu já tô me aposentando, tô nem aí, eu acredito nisso que eu escrevi, e ter um algoritmo público é algo que é bom, que tem que ser secreto, é a chave. O algoritmo tem que ser aberto. E duvide de qualquer algoritmo de criptografia que seja fechado, você não sabe como ele funciona. E muito provavelmente ele vai jogar contra você não sabe. Então, algoritmos têm que ser públicos, chaves têm que ser secretas. E eu acredito nisso, e na verdade eu não escrevi nada demais. O que eu escrevi aí é matemática. Você não pode controlar a matemática. Usando método matemático para você embaralhar a mensagem. E jogou essas e falou, eu tô me aposentando, se quiser me prender também, tô nem aí. Aí foi embora, mas deixaram o velho. E aí, esse artigo acendeu na cabeça de um monte de gente nos Estados Unidos, principalmente, essa preocupação. Puta, esse cara tá falando uma coisa certa. A nossa vida vai ficar cada vez mais digital, passada ao computador, e se ninguém se preocupar com essa questão de privacidade, vai ser complicado. E aí um monte de gente passou a se interessar por esse tema depois desse artigo aí. E aí começaram a surgir os interesses por esse assunto. Aí abriu a porteira e acabou. Inclusive, teve uma questão fundamental, ou seja, a Pestel, que é baseada no que ele fez do Lustre, que virou 10, ela é ótima. Realmente ela funcionou aí por 30 anos. Agora, ela tem um problema, né? Como é que você manda a chave de segurança pro outro lado? Porque você basicamente instala a chave no terminal, bota ele na rua. E aí toda a informação que vai entre o terminal e o computador central vai embaralhado naquela língua do P, que é a mesma chave dos dois lados. Legal. E nesse caso você instalou a chave no terminal e mandou ele pra rua com a chave já instalada. Agora, se você quiser se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo neste momento, como é que você manda a chave para essa pessoa do outro lado? Então esse é o problema desse algoritmo, né? Ou seja, como é que você faz a distribuição de chave por uma rede que você não confia. Por isso mesmo que você está usando a criptografia. Se você confiar, você não usaria. Então você não pode mandar a chave pelo mesmo meio do qual você desconfia. Então isso seria nonsense. Então esse era o problema. E esse problema, rapidamente, incomodou muita gente que começou a estudar o algoritmo, como é que ele funcionava. Começando com esse cara aqui, o Martin Hillman. Ele trabalhava na IBM, era tipo um estagiário lá do centro de pesquisa, conhecia o Fester assim meio de longe e tal, era meio que fã dele, mas assim, o cara era tag, o Fester já era um cara quase aposentado, com não sei quantas mil patentes, implementou o DS no banco e tal, era figura lendária, até que um dia ele chegou lá e conseguiu sentar do lado do cara na hora do almoço, falou, pô, cara, gostei muito do que você fez e tal, não sei o que, muito legal, agora, pô, como é que eu faço pra compartilhar a chave pro outro lado do mundo, hein, por exemplo, né, esse problema eu não saquei. Aí disse que o Fester ligou, falou com ele assim, tu tem quantos anos mesmo, cara? Ele, 21, ótimo, porque eu já tô com 60 e muito, quase me aposentando, esse é problema pra você resolver, não eu. Vai, filhão! Aí ele, pô, calma aí. Não. Aí falou, o negócio é o seguinte, estuda a teoria dos números, pensa em coisas que são fáceis de fazer, difíceis de desfazer, vai combinando essas coisas, você vai chegar lá. Abraço, boa sorte. E saiu. Aí esse cara acabou terminando o estágio dele na IBM e foi embora ser professor em Stanford. Enquanto isso, em Stanford, esse outro cara, que leu aquele artigo da Scientific American, ficou maluco. Falou, pô, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver disso. Pegou o carro dele, que ele já ia fazer uma viagem coast to coast, pegou o carro dele da Califórnia, foi até Nova York na IBM, pra procurar o Fester, falar com ele. Pô, adorei teu artigo, mudou minha cabeça, assim, sabe? Blow my mind. Agora, pô, como é que resolve esse problema da transmissão de chave? Caramba, isso aqui é fundamental pra poder fazer escalar isso, pra todo mundo poder usar, não sei o que. Eu quero falar com o Fester, chegou lá arrumando uma confusão na IBM. Aí mandaram esse cara falar com ele lá, Alan Conheim. Conheci o Alan pessoalmente, a gente boa Coreia, escreveu um livro sobre isso, mandou o pré-print do livro dele pra mim, depois acabou falecendo na Covid. E aí o Alan falou pra ele, cara, calma, o negócio é o seguinte, eu não posso falar muita coisa pra você, que eu trabalho no centro de pesquisa, não sei nem quem é você, eu não vou ficar dando mole falando um monte de coisa aqui, ainda mais nesse assunto. Mas eu vou te falar o seguinte,
seguinte, aqui tinha um cara, que era um estagiário nosso aqui, que foi lá pra tua área, ele é professor lá em Stanford. E ele tava com as mesmas angústias suas aí de como é que faz envio de chave por meios compartilhados e tal. Então eu faço o seguinte, recomendação, volta pra lá e encontra esse cara, o nome dele é esse aqui, ó, sobrenome e tal, e duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E aí então ele voltou correndo pra Califórnia, encontrou o Diffie e o Hillman, se encontraram finalmente, e aí, pouco tempo depois, em 76, eles publicaram um texto, né, no I3E, novas direções na criptografia, onde ele botava o uso de chaves públicas e privadas, através do caso ele usou referencial, logaritmo e outras coisas, enfim, mas ele usou isso e foi um sistema teórico que eles publicaram. Os caras do MIT pegaram isso e usaram números primos para fazer o conceito de chave pública e chave privada. O mesmo princípio, só que a aplicação de números primos, em vez de usar exponenciação, logaritmo. E aí fizeram a implementação com algoritmo de números primos, criaram o algoritmo RSA e ficaram milionários, né? E foi o primeiro algoritmo patenteado da história, né? Exatamente. E aí, o Riva, o Shamir e o Ackermann. Exatamente. Esses aqui criaram a história, mas eles só publicaram o artigo, não patentearam, não implementaram, assim, foi uma coisa meio teórica. Os caras que mandaram ver, criaram a empresa, venderam a empresa, cara. E aí veio os algoritmos de chave pública baseadas em RSA, até recentemente, quando vieram as curvas elípticas. Também foi um cara na IBM que publicou, eu também conheci esse cara, o Vitor, e também outro que eu não consegui trocar muita ideia com ele por muito tempo, mas enfim. Basicamente o ECC, ele consegue, com muito menos tamanho de chave, dar a mesma segurança ou resiliência que a RSA. Então, pra você ter um RSA de 1024 bits, pode ter um ECC de 160, e assim vai. Então ele cresce de maneira muito mais controlada, com isso requer muito menos tempo de processamento e tudo mais, para ter o mesmo nível de segurança. Porque o RSA, ele vai aumentando à medida que os números pares e os números primos vão sendo achados, e essas coisas. Então o ECC é mais eficiente, inclusive ele é usado nos blockchains, bitcoins da vida. Basicamente é uma curva elíptica que você dá 2 pontos e tem que achar o terceiro. É mais ou menos isso. Ressalvo para quem sabe um pouco de matemática, mas não o suficiente, o termo curva elíptica não se refere a elipse. São curvas de grau 3, tá? O nome meio que confunde, mas não é. Esse negóciozinho que vai e volta aí vermelho é uma curva elíptica. São polinômios de terceiro grau. Sim. Isso, que não parece com um elipse, como a gente pensa, né? Mas no fundo é isso. Você dá 2 pontos na reta e tem que encontrar o terceiro e ele pode dar meio que lugar, então é isso. Enfim, e aí, só para finalizar aqui, quer dizer, em 84, esse cara descobriu que poderia quebrar os algoritmos de RSA com computadores quânticos, na teoria. Em 2003, descobriram que pode quebrar os algoritmos SCC com computadores quânticos. Por isso que a gente precisa dos algoritmos pós-quânticos, porque já desde muito tempo que já tem os algoritmos prontinhos para quebrar SCC e RSA, o que falta é a máquina. Eu tenho um pequeno adendo. Ricardo, você concorda que nessa pequena dissertação do sábio sobre criptografia não se desenhou mais um item para a nossa lista de promessas infinitas, um dossiê sobre criptografia completo? Eu acho que nesse a gente talvez tenha que ir um pouco além do ponto de corte, porque aquela treta da proibição, né, de usar criptografia, a perseguição ao criador. A treta não passa, ela acaba não muito longe do ponto de corte. A treta começou. Ela passou 1 ou 2 anos depois, ela vai acabar em 97, se não me engano, a questão do Phil Zimmermann, né? Acho que é 97 que acaba. Eu acho que vale a pena, sim. Eu pesquisei essas coisas porque eu dei aula de segurança da informação na escola, e aí, em paralelo, eu estava lendo alguns livros sobre criptografia, pesquisando para botar um material, e eu vi um pouco desse conteúdo. Eu acho que é um assunto interessantíssimo a gente falar. Inclusive, falar da treta do que aconteceu com o Phil Zimmermann, contar as coisas. Cara, a criptografia tem um universo muito fascinante. A maior avanço, historicamente, da criptografia na história da humanidade foi a criptografia de chave pública. O trabalho desse começou lá com o Diffie e o Hellman, deu origem lá o algoritmo lá, o RSA, que hoje em dia é um algoritmo liberado, pode usar. Pra quem sabe, a empresa que eles fundaram, a RSA Security, hoje em dia pertence à Dell. A Dell comprou, os caras estão podre de rico e mais trabalham com isso. Hoje o algoritmo caiu a patente dele em 2001, 2002, uma coisa assim. Estão liberados. Mas é um assunto que a gente pode falar assim em criptografia. Eu acho que é muito bom. Então, caros ouvintes estão nos ouvindo nesse momento. No momento temos 13 pessoas assistindo. Já vão sabendo, vocês acabaram de ver o nosso processo nada original, nada ortodoxo de criação de assuntos para pauta. Será o primeiro episódio criptografado da história. E, portanto, crianças, toda vez que vocês forem comprar uma maionese no supermercado, agradeçam a ela pela privacidade que vocês têm. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, meu Deus. Lembrar uma frase do Bruce Schneier: segurança é um processo, não é um produto. Eu falo isso na primeira aula, eu falo de segurança e informação para os meus alunos. E já que falou do Bruce Schneier, botar aí, quando tinha colocado o Bruce Schneier Facts. Mais uma para fechar. Não, tem algumas aqui sensacionais. O Schroeder aqui tinha um gato. O Bruce Schneier tem um tigre de bengala.
Eles sabem o segredo compartilhado entre o Alice e o Bob. Por quê? Todo material de criptografia, eles fazem a analogia assim, que a Alice quer falar com o Bob. Então tem os bonequinhos, as coisas falando, a Alice e o Bob trocam a razão. Ele sabe qual é o segredo compartilhado entre a Alice e o Bob. Ele conhece. Bom, Ricardo, só um detalhe aqui. Quando eles criaram o algoritmo RSA, em 77, patentearam, a patente só saiu em 83. Eles fundaram a RSA Data Security como empresa em 82. Em 96, eles venderam para Security Dynamics, a empresa que comprou, mas manteve o nome RSA Security. Em 97, essa empresa, a Security Dynamics, foi quem financiou aqueles ataques ao 10, tá? Os 10 Challenges. Foi eles que começaram a bancar as primeiras tentativas de quebra de 10. Justamente que eles estavam querendo vender o algoritmo dele, então tem que queimar o 10. Estava reinando, né? Em 2000, a patente expirou e o algoritmo veio a público, em 2000. Né? Em 2006, a AMC comprou a RSA Security. Em 2016, a Dell fez a fusão com a AMC e virou, no caso, a AMC virou uma subsidiária da Dell e, por consequência, a RSA Security também. Só que em 2020, no meio da pandemia, a Symphony Technology Group, STG, comprou a divisão RSA da subdivisão AMC da Dell. Ou seja, não está mais debaixo da empresa do Michael Dell. Essa empresa Symphony tem algo a ver com o Lotus Symphony? É algum spin-off da Lotus? Não, só o nome. Só um nome legal. Porque tá num slide da apresentação que eu fiz também sobre esse tema, eu fui lembrar lá do nome da empresa. Agora, o Juan colocou o Bruce Schneier Facts, eu gostaria de pelo menos colocar né? Lembre-se, se você perder a sua senha, você não pode pedir ela ao Bruce Schneier. É sensacional. Esses sites facts são ótimos. Tem o site do Usain Bolt Facts, que é de você rolar direito. Sensacional, gente. Eu sou Augusto Bafa e você está ouvindo Retrópolis, a cidade dos clássicos.